Oi, gente. Tudo bem? Vamos estudar. Tô aqui tentando posicionar aqui. Eu não tô gostando muito. É o meu CD. Ainda tenho CD, gente. Acho que agora melhorou. Vamos lá? Muito calor, né, gente? Meu Deus, gente, que calor é esse? O que tá acontecendo com a Terra? Gente, é muito calor. Eu tenho sentido um calor tão grande que eu tô até mole. A porta do banheiro tá aberta, vocês estão vendo toalha lá. Mas tá bom. Essa é a casa da bispa, né? Fazer o quê? Gente, olha só. Eu hoje vou trazer para vocês, como sempre, né? Tô conseguindo trazer só à noite mesmo. Tenho andado muito cansada. Mas, né? Fazer o quê? Se eu tô cansada, é porque eu não tô parada, eu tô fazendo algo. Se eu tô fazendo algo, é porque eu tenho atividade. Se eu tenho atividade, é porque eu estou sendo útil. Se eu estou sendo útil, é porque eu estou valendo alguma coisa. Se eu estou valendo alguma coisa, é porque, né, Deus está querendo ainda me usar nessa terra. E se Deus ainda quer me usar nessa terra, significa que eu ainda vou ficar um pouquinho mais por aqui, como a Bíblia ensina, por tudo dai graça. Então não vamos reclamar do trabalho, da correria, das coisas que a gente tem que fazer, porque nós temos o hábito assim, né? Senhor, eu queria tanto poder fazer alguma coisa nisso, naquele sentido. Aí Deus já abre as portas, a gente começa a fazer uma coisa, a outra, aí a gente começa, ai Senhor, eu tô tão cansada. É uma frase, um comentário que acho legal, que curioso, né? Que diz, tu já imaginou se Deus tirasse tudo que você reclama? Ai, que calor! Pum, tirou o calor. Vem aquele frio insuportável. Ai, que frio! Tchum, some o frio. Tô cansada do meu trabalho. Chega lá, pum, desempregada. Ai, esse meu filho, pum, vai levar pro céu. Ai, não aguento mais esse meu marido. Pum, pronto. Morre, ou fica viúva, ou fica, né, ele vai embora. Né? Já pensou? Se a gente, né, tudo que nós reclamássemos, Deus tirasse de nós, o que nós teríamos? Então vamos, ao invés de reclamar, agradecer, porque quando nós agradecemos, o Senhor aperfeiçoa a nossa bênção, os nossos dias, né? E nós, ao invés de entristecer, nós vamos estar agradando o coração de Deus, né? Vamos continuar o estudo, né? Tanto, né? Mas esse é cansaço, gente. Esse livro, né? Os principais personagens bíblicos de Asa, eu vou tentar fazer a leitura e conversar com você até o final agora dessa live sem falar o né, hein? Olha como é que a gente tem que se corrigir. Muito né. Chega de né. Não vou falar mais né. É duas coisas que a gente tem que se corrigir. Nós temos que nos corrigir. Que eu falo com vocês de vez em quando. A gente tem, meu Deus, como nós assassinamos o português. Eu vejo pessoas o tempo todo, e eu também, a gente tem. Olha, eu me incomodo muito com isso. Muito, 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 muito. Porque eu pratico esse erro, e quando eu vou me escutar, e eu me vejo repetindo essas frases, né, e a gente vai, a gente, olha, eu me sinto incomodada. Eu falo, gente, eu preciso tirar esse gente da minha cabeça. Nós, né? Falei um né. Cada né que eu fizer, eu vou fazer. Então tá bom. Vamos começar? É assim que nós aprendemos, né? Opa, já viu, tu, né? É assim que nós aprendemos. Quando estudamos oratória, nós aprendemos que precisamos falar, gravar, nos escutar, pontuar e nos reeducar, para que não fiquemos cansativos, repetitivos, redundantes nas nossas pronúncias, né? E já ia sair um né aqui, nas nossas pronúncias, e acabamos assim nos tornando cansativos,
para as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa aula, peço que o teu Espírito Santo direcione a minha vida, aquilo que for de ti, venhamos nos edificar, e o que não for, venhamos deletar, apagar da nossa mente, em nome de Jesus, amém. Jó, vamos lá, Jó. Jó, nome semita, significa onde está meu pai. Parece que meu olho aqui tá com uma olheira. Não gostei desse filtro, não. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui, gente. Ó, gente que eu tô falando não é a gente, tá? Tô falando gente me referindo a vocês. Olha que horrível esse filtro também. Esse não tá ruim, não. Acho que vou deixar esse mesmo, né? Vou deixar esse mesmo. Tá mais natural, tá mais a minha cara. Então vamos lá. Calor, que cabelo tem que estar molhando toda hora. A narrativa de Jó. Deixa eu ver se a gente vai conseguir terminar hoje ou vamos ter 2 partes. Acho que dá. A narrativa de Jó e suas experiências representam uma história verídica e não uma ficção. Essa conclusão é fundamentada nas referências feitas a Jó em outras passagens bíblicas. Ezequiel 14, de 14 a 20, Tiago 5, 11. Ele foi célebre tanto pela sua riqueza como posteriormente pela forma que soube lidar com a sua pobreza. E também por sua paciência e temor a Deus. O Todo-Poderoso o descreve como um homem íntegro, fiel, reto, e temente, e que temia a Deus e se desviava do mal. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. Quem ele era? Quando viveu, ou mesmo a época em que foi escrito o livro que leva o seu nome, tem sido alvo de muitos debates e até o momento não se achou um consenso. O que existe são algumas pistas no próprio livro de Jó, que nos sugerem algumas ideias sobre ele. Por exemplo, no registro de suas posses, o uso da palavra quesitia, que para dinheiro, em Jó 42, 11, era uma moeda da época dos patriarcas. Outro detalhe é a ausência de qualquer referência à fé e à cultura judaica, dando a entender que Jó viveu antes da lei ser dada a Moisés. Márcia Euler Carmo, seja bem-vinda. Então, e também a quantidade de anos em que Jó viveu, provavelmente mais de 200 anos, tudo isso sugere que Jó tenha vivido ainda no período patriarcal, época de Abraão, Isaque e Jacó. Jó provavelmente não viveu apenas no tempo patriarcal, mas principalmente viveu a vida patriarcal
Isso se entende pela quantidade de filhos que tinha. 7 filhos e 3 filhas, pelo fato de que seus filhos aparentemente não se ausentaram de seu convívio próximo, talvez formando até um clã. E pela quantidade de animais que ele tinha, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 mulas. Além disso, ele tinha o nome usado por um grande número de semitas na região ocidental no início do 2º milênio a.C., mas que não é encontrado mais no 1º milênio naquela região. Jó vivia na terra de Uz, Jó 1:1, o que, segundo alguns estudiosos, ficava situado em algum ponto de Damasco, ao norte de Edom, ao sul, ou seja, na região da divisa da Síria com a Palestina. Jó é chamado de o maior de todos os do Oriente, Jó 1:3. Mas essa é uma descrição muito vaga e para descrições concretas parece não ter muitas utilidades. No entanto, de uma forma misteriosa, quando tinha por volta de 70 anos, segundo a tradição antiga pelos intérpretes hebreus, Jó acabou se tornando o centro de um debate entre Deus e Satanás. Claramente, este debate foi vencido pelo Senhor. Mas até que isso acontecesse, a vida de Jó se tornou um rebuliço. Satanás acusou Jó de servir ao Senhor por interesse naquilo que o Senhor lhe dava. Deus, então, o autorizou a tirar tudo que Jó possuía de valor na vida humana, para que a motivação verdadeira de Jó fosse revelada. Após perder bens, rebanhos e até filhos, e a sua própria casa, Jó adorou o Senhor ao invés de blasfemar. Deus havia vencido o debate. Satanás tentou mais uma vez, dizendo que a pele por pele e homem por pele, o homem dará tudo por sua vida. Deus, então, o autorizou a tocar na saúde de Jó, sem tocar na sua alma. Veio sobre Jó uma enfermidade em sua pele, mas semelhante a uma lepra. E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó capítulo 2, versículo 10. Mas manteve sua fé e devoção ao Senhor. E mais uma vez Satanás saíra derrotado no debate. Vale a pena destacarmos, no entanto, que na primeira autorização que Deus deu a Satanás para que tocasse nos bens terrenos de Jó, havia uma verdade imensa de coisas que poderiam ser tiradas primeiro. Por exemplo, os filhos, a casa, os servos, rebanho, etc. No entanto, a primeira coisa que o diabo tirou de Jó foram os bois. Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Isso é interessante, pois eram justamente os bois que eram oferecidos em adoração. Essas motos aqui horrível. Era oferecido em adoração e holocausto de sacrifício ao Senhor, principalmente quando Jó sacrificava pelos seus filhos. Jó, capítulo 1, versículo 5. Era uma tentativa clara do diabo
de começar a destruir Jó, calando a sua adoração. No entanto, Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra, adorou. Jó 1:20. Jó havia entendido que a adoração não está ligada somente ao que eu tenho ou ofereço, mas principalmente ao que eu sou e faço. A adoração de Jó não foi calada. Jó não tinha ideia sobre o desafio entre Deus e Satanás que estava acontecendo na eternidade por causa dele. Na verdade, sabemos mais sobre a causa de Jó, do sofrimento de Jó, do que ele próprio sabia, pois ao leitor é permitido passar alguns momentos juntos a Deus e ouvir conversas relacionadas à situação de Jó. Conversas essas que Jó não teve acesso. Em pouco tempo, o homem que era riquíssimo veio a um estado de miséria de forma inexplicável, perdendo todo o seu rebanho e servos. E o mais doloroso de tudo, os seus amados 10 filhos. Entretanto, a sua esposa, a esposa de Jó, aparentemente não morreu durante essa crise, mas foi a mesma mulher com quem Jó teve filhos, mais 10 filhos, após a restauração dos seus bens. Satanás não havia conseguido vencer o Senhor, mas Deus havia permitido ele ferir Jó. Sentado no meio das cinzas, coçando-se com um caco de cerâmica, Jó ouviu sua mulher gritar-lhe amargamente: persiste ainda na tua dignidade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó 2:9. Conosco, Francivaldo Rodrigues, paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. A partir da agonia e do enigma do seu sofrimento, Jó levantou uma queixa, Jó 3, e uma discussão longa e formal entre ele e seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Se iniciou em Jó 4:31, na verdade. Esses homens foram seus detratores e algozes mentais. Apesar de seus discursos serem bastante eloquentes, em certo momento as palavras desses homens, que devia ser de consolo, logo se tornaram em acusações. No entanto, esse debate serviu para mostrar a insensatez da sabedoria tradicional do mundo, que levou o amigo de Jó ao juízo totalmente falso de que seu sofrimento era uma indigna consequência de um radical abandono do temor de Deus na vida de Jó. A mentalidade religiosa daquela época, representada por 3 amigos de Jó, defendia-se claramente a ideia de que prosperidade e miséria eram o salário da justiça e do pecado, respectivamente. Eles só conseguiram enxergar as pedras como símbolos do mal e não como um processo para revelar um bem ainda não existente. Eles enxergaram o mal apenas como fruto do pecado e não como uma permissão de Deus. No ápice do suor, Jó expressou sua mais profunda depressão ao amaldiçoar seu próprio nascimento. Entretanto, ele não amaldiçoou a Deus. Por fim, Eliú, o mais jovem e o último a chegar,
protestou irritado com todos eles. Ele dizia que os 3 amigos de Jó não havia lhe dado respostas apropriadas, e cirou-se equivocadamente com Jó, dizendo que Jó havia pecado, porém, negava em reconhecer esse seu pecado. Jó 32:2 em diante. Porém, o livro de Jó não atribuiu ao sofrimento daquele homem ao fato de ser um pecador. Aquilo era uma permissão dos desígnios de Deus. Por 6 capítulos, Eliú repreendeu a Jó e os seus amigos, mas Deus falou com Jó no seio da tempestade, Jó 38:1, e calou todos os seus amigos, inclusive a Eliú. Deus fez uma proposta a Jó de castigar os seus 3 amigos por causa do entendimento errado que eles tinham da obra do Senhor. Jó, no entanto, intercedeu por seus amigos e o Senhor aceitou a oração dele. Jó 42:9. Por fim, Elifaz, Bildade e Jofar foram repreendidos. Jó recuperou sua posição, sua riqueza perdida lhe foi retribuída ao dono. Em sua nova casa, Jó recebeu todos seus parentes, irmãos, amigos, que viram que para lhe trazer presentes e consolo, Jó 42:11, e ele gerou novamente 7 filhos e 3 filhas, Geminas, Késia e Queren-Hapuque, e estas eram as moças mais formosas de todas as épocas. Jó ainda viveu para ver a 4ª geração de seus filhos, seus tataranetos, e morreu com a proximidade 2 séculos de vidas, provavelmente 210 anos. Isso porque, após a restauração dos seus bens e da sua saúde, Jó ainda viveu mais 140 anos. Jó 42:16. Aqui eu encerro o estudo de Jó. Amanhã vamos falar de João Batista, que significa Deus tem sido gracioso. Amanhã, João Batista, Deus tem sido gracioso. Estudando esse livro com você. Tá bom? Pai do Senhor, Dora, seja bem-vinda. Mari também, que esteve aí conosco. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe, a paz.